Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos iniciar a discussão sobre estruturas de controle no VBA. Primeiro, o que são essas estruturas de controle? As estruturas de controle são trechos do código que vão ter uma característica dinâmica. Elas vão fazer com que o seu código seja executado em loop ou determinados trechos do código sejam executados caso determinadas condições sejam atendidas. Então, basicamente, você tem esses dois tipos de estruturas de controle. As do tipo repetitivo, que é o que gera loops, e as do tipo direcionador, que vai executar trechos de códigos caso condições sejam atendidas. Bom, o caso que a gente vai trabalhar hoje é com a estrutura de controle denominada if then else, que é do tipo direcionador. Tá, o exemplo que eu escolhi aqui é um exemplo bem simplesinho de controle de gastos. Basicamente, você tem a entrada de dados aqui com a descrição de qual que é esse gasto ou essa entrada de valor que você tem. Você entra com o valor dessa transação, a data que foi realizada e o tipo de transação, se é uma saída de recurso ou uma entrada de recurso. Aí, dependendo da forma do tipo de transação, vai ser registrado na planilha de saídas e se for uma entrada, vai ser registrado na planilha de entrada. Então, aqui a gente vai ter um condicional. Dependendo do valor que está sendo armazenado nessa célula, os dados que estão inseridos aqui nessas células acima vão ser armazenados em planilhas diferentes. Tá. Então, falando da sintaxe da estrutura de controle if then else. Primeiro, ela se inicia com o comando if. Logo em seguida, você vai colocar as condições que você quer atender. E ao final dessa condição inicial, você vai colocar um then. Logo em seguida, você vai colocar todo o trecho do código que só vai ser executado caso essa condição que você digitou seja atendida. Você tem outras opções. Você não precisa necessariamente ficar numa condição única. Você pode colocar uma contracondição, que seria o else if, que aí você daria uma segunda condição para ser testada. Aí você faria no mesmo esquema, você colocaria logo em seguida aqui o código que vai ser executado caso essa segunda condição seja atendida. E por último, você tem também o comando else, que caso nenhuma dessas condições que foram colocadas aqui anteriormente seja atendidas, vai ser executado esse comando final. E no final do bloco if, quando não tiver mais nada para ser colocado dentro dessas condições, você finaliza ele para indicar o fim do bloco com end if. Então aqui, como termos essenciais, independentemente de quais condições você estiver colocando, necessariamente tem que ter um if, um then e um end if. O else if e o else, eles são argumentos que vai depender do tipo de problema que você estiver tratando. Não necessariamente você vai precisar usar esses argumentos. É só caso você tenha contracondições. Beleza. Então, vamos ao exemplo. Primeira coisa, você vai ter que testar essa condição inicial. Mas antes disso, eu já vou criar aqui minha sub, vou chamar ela de registro. Primeiro, eu vou armazenar esses dados aqui em variáveis, para facilitar eu trabalhar com isso durante a programação. Então, primeiro eu vou criar uma variável desk, que vai ser igual a range. No caso aqui ela está na C5, C5.value. Vou criar variáveis parecidas para os outros parâmetros. No caso ali, valor, só que vai ser no range C6. Data, vai ser no range C7. E tipo, que vai ser no range C8. O nome, tanto faz, você pode dar o nome que você quiser. Isso aqui é só para facilitar mesmo. Beleza, declarei minhas variáveis. Vou criar o meu condicional. A condição de armazenamento está linkado ao valor dessa variável aqui, né? Que é a variável tipo que está armazenada aqui na célula C8.
Então a primeira coisa que eu vou avaliar é o valor que está armazenado nela, que pode ser saída ou entrada, conforme essa validação de dados que foi adicionada aqui. Então vamos lá. If. Aqui ela já vai estar armazenada na variável tipo, então eu posso usar a variável tipo aqui. If tipo igual a saída, então, tá, se a minha variável tipo for, tiver armazenado nela a palavra saída, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a planilha saídas. Então aqui eu vou colocar worksheets. Aí eu coloco o nome da planilha, saídas, .select. Caso contrário, como eu só tenho duas opções, ou é entrada ou é saída, e aqui tem uma validação de dados, então eu não consigo inserir qualquer outro valor que não seja esses dois, eu posso colocar simplesmente um else, porque quando não for saída, necessariamente vai ser entrada. Então eu posso colocar aqui else. Aí o else você não precisa especificar quais são as condições, porque quaisquer outras condições que não atendam às que foram citadas anteriormente. Então, como se não é saída, é entrada. Então, esse else é como se fosse um else if falando que tipo é igual a entrada. Você também poderia fazer isso. Então, else, se não for para eu selecionar a planilha de saídas, eu vou selecionar a planilha de entradas. Beleza. Ponto select. Feito isso, vou dar um end if. Por que ficou só isso meu if? Porque a planilha saída e a planilha entrada, elas têm a mesma configuração. Se vocês notarem, a forma como vai ser registrados os dados é inteiramente igual. Os dados começam a ser armazenados na célula A4 aqui na planilha entrada e na célula A4 na planilha saída. Então não faz diferença, não tem diferença na estrutura das planilhas, então o que eu vou escrever aqui agora tanto faz qual planilha foi selecionada. Eu quero armazenar esses dados aqui na planilha que eu acabei de selecionar. Então, eu vou pegar aqui como exemplo a planilha saídas, programar esse trecho do código. Tá, então, a primeira coisa, eu vou selecionar aqui o primeiro campo vazio de data para preencher os meus dados. Então, eu vou fazer algo muito semelhante que foi feito em vídeos anteriores. Eu vou pegar range, um valor muito alto, então que eu tenha certeza que eu não vou ter valores preenchidos lá. Range A 99.999, por exemplo. Ponto end. Vou dar um XL up, que aí ele vai selecionar a última célula preenchida. Eu posso fazer tudo em sequência, ao contrário do que foi feito no outro vídeo. Então, logo em seguida, eu já posso pedir para ele dar um offset de uma linha e 0 colunas. Então, aqui ele vai pegar essa célula 9.999 na coluna A, vai selecionar a primeira célula preenchida que está acima dela e depois disso descer uma célula. Então vai pegar a primeira não preenchida. Ponto select. Tá. Então eu vou estar no primeiro campo de data vazio dessa minha coluna. Nessa célula eu vou colocar como o valor dela a minha variável data. Na célula ao lado dela eu vou colocar a descrição. Então ActiveCell.offset 01, que é uma coluna ao lado, ponto value é igual a desk, e a duas colunas à direita você vai ter como valor a variável valor. Beleza. Armazenado isso, você pode voltar para a sua planilha inicial. Então, worksheets, lançamento de dados, ponto select,
e posso colocar uma message box para avisar o meu usuário que foi preenchido. Então, o registro foi realizado com sucesso. Beleza. Isso daqui é o que vai acontecer quando você executar if. Você executar essa macro. Ele vai avaliar qual planilha que ele vai ter que preencher esses dados, vai preencher e depois vai aparecer essa message box. Vamos testar. Tá, da forma como está aqui, tá com saída. Ó, rodando. Tá armazenando as variáveis aqui. Então, ó, tipo, saída é igual a saída. Então, ele vai atender esse if, vai executar essa primeira linha aqui. Executou, selecionou a planilha saídas. Não vai executar o else, porque ele já atendeu a condição do if, então o else não foi atendido. Vai fazer a seleção da primeira célula vazia, já estava clicado nela, coincidentemente. Vai colocar a data, vai colocar a descrição, vai colocar o valor. Vai selecionar a planilha inicial, vai aparecer a message box. Beleza. Agora alterando isso aqui para uma entrada. Vai ser muito semelhante. Vai fazer a mesma coisa que no início, só que agora o if não vai ser atendido. Ele vai atender o else, vai escolher a planilha entradas, vai fazer a mesma coisa. E a planilha entradas. Beleza. Outro comando que a gente poderia colocar aqui é para verificar se esses campos aqui estão preenchidos. A gente poderia usar também um if. Então, isso seria verificado cá no início, antes mesmo de fazer o registro, né? Porque a gente só quer fazer o registro caso todos os campos estejam preenchidos. Então, ó, if desk, que é a variável aqui, foi igual a vazio, ou valor igual a vazio, ou data igual a vazio, ou tipo igual a vazio. Então, o que você vai fazer? Vai exibir uma message box do usuário falando que é necessário preencher todos os campos. Além disso, eu não vou querer executar esse trecho do código aqui, né? Porque isso aqui só faz sentido quando eu tenho todos os valores já preenchidos. Então aqui eu vou usar o comando goTo. Esse comando goTo, ele transfere a execução do meu código para uma região específica, que eu vou definir aqui. Eu vou chamar essa região para onde eu quero ir de fim. E onde que eu vou jogar ela? Eu vou colocar ela aqui no final do meu código, já que eu não quero executar nada depois dela. Então a única coisa que vai ser executada é o end sub aqui depois. Então eu vou colocar fim, 2 pontos. Ele vai buscar esse trecho do código aqui e executar só dele para frente. E aqui eu vou colocar um end if, que é a única condição que eu queria avaliar. Beleza. Vamos testar isso daqui. Eu vou excluir qualquer campo aqui, vou excluir o campo de valor. Vou dar F8. Ó, ele viu que o valor está vazio, vai entrar aqui no message box, necessário preencher todos os campos. Ok, go to fim, fim. Se isso daqui tivesse preenchido, vou voltar com um valor aqui qualquer, o que iria acontecer? Ó, ele ia chegar nesse if, essa condição não seria atendida, ele ia pular ele diretamente e ia continuar seu código normalmente. Não ia acontecer nada. Tá, então por último, o que a gente pode fazer é atribuir essa macro a um botão. Então você vem aqui nesse botão que já estava pronto, atribuir macro, registro, ok. Então agora, toda vez que eu clicar aqui, vai executar essa macro. Aqui ele vai começar a registrar entradas aleatórias. No caso aqui o valor não vai ser mais aleatório porque eu acabei incluindo ele. Então ele sempre vai ser 85. O registro foi realizado com sucesso. Sempre que você fizer clicar nesse botão, vai executar a macro. Então se você vir aqui na planilha entradas, você vai ver que já tem vários registros. Se você trocar para saídas, ó, por exemplo, a planilha de saída só tem um registro até agora. Se você trocar isso aqui para saída, vai acontecer a mesma coisa. Ó. 3, 4. 4 registros. Então, isso daí é um exemplo de uso bem simples da estrutura if. Nos próximos vídeos a gente vai ver outros tipos de estrutura de repetição, estrutura de controle, mais especificamente nas estruturas de repetição, que aí seria while, for, só que vamos entrar em mais detalhe nos próximos vídeos. Então, o que tinha para ser falado hoje é isso.
Muito obrigado pela atenção.